Há um tempo atrás, navegando pela internet, eu me deparei com um vídeo que eu até compartilhei. Caso você me siga nas outras redes sociais, você deve ter visto. Dizia assim: Nós, cozinheiros, jamais iremos julgar a comida que você fizer pra gente. E ele ainda explicava que muitos trabalham a semana inteira cozinhando para os outros e cansados para si mesmos. Que se você oferecesse um pão na chapa, a gente já ia te amar. Independente de como foi feito, mas que tenha carinho naquele ato. E pensando nisso tudo, me veio uma cena e pensando nisso tudo, me veio uma cena de The Bear na cabeça que o Carl me diz que não teria conseguido tudo isso sem a Sid. E ela diz que é um sentimento recíproco. Nisso, o Carl me pergunta: "Você ainda ama cozinhar?" E ela diz que sim, que o auge da e ela diz que sim, que o auge do dia dela tinha sido fazer um omelete para alguém. Até nós mesmos temos esse sentimento genuíno de cuidar e agradar com comida. Nós, cozinheiros, sempre somos vistos como figuras tão imensas e conhecedoras, tão inteligentes e muitas vezes até rígidos, só por uma profissão ou hobby. Eu acho engraçado muitas vezes a gente parecer uma grande referência para alguém, porque eu posso dizer com porque eu posso dizer isso com propriedade agora. Nós estamos em constante aprendizado. Ninguém tem o mesmo gosto para a melhor comida do mundo. O que eu posso achar uma combinação brilhante pode ser algo horrível para você. Não existe uma fórmula mágica quando se trata de paladar, mas a gente sempre pode, mas a gente pode sempre estudar, treinar, entender e fazer algo mágico que seja a melhor comida do mundo para você. Num, ep- Num episódio anterior, eu disse que a gente não se preocupa se a comida da sogra não vai estar à altura de um restaurante. É justamente por isso que ela é tão boa. Imagina você comer em um restaurante todos os dias ou só viver de comida pronta. Isso também cansa. Às vezes, o que a gente precisa é do cheiro de alho e cebola que vem da nossa cozinha, de saber que, por mais exausta a pessoa esteja, ela decidiu e tomou coragem de fazer um ato de amor. Eu me sinto muito redundante às vezes quando eu digo que cozinhar é um ato de amor, mas não existe forma melhor de explicar o prazer pela comida. Se você assistiu a série The Bear, você viu o quão maluco e os vários ataques de pânico o Carme teve ao longo dos episódios, mostrando como afetavam a mente dizendo que ele era fraco, lento e coisas muito piores. Você viu também o quão caótica era a família dele, que em nenhum momento tinham paz, viviam brigando e gerou diversos traumas em cada um deles. Ainda assim, no episódio de Natal, a mãe cozinhou o dia inteiro. Ainda assim, no restaurante, ele colocou o canole de Natal e os 7 peixes no cardápio. Ainda assim, com todos os problemas e ataques Ainda assim, com todos os problemas e ataques de pânico que ele sofreu, ele quis continuar cozinhando. Então, ver alguém se dedicando a fazer uma comidinha pra gente é uma coisa muito bonita. Um cozinheiro nunca vai te julgar, talvez pelas milhões de demandas que existem na cabeça dele, ou então pela própria pressão imposta em sempre melhorar e estudar. Pelo estresse e adrenalina que andam juntos a todo momento dentro de uma cozinha, pelo simples fato de quanto mais a gente entra nesse mundo, mais a gente se expressa de diversas formas. E posso dizer que muitos dos cozinheiros não são tão normais. Ninguém é, para falar a verdade. Acho que quando se trata de cozinha, talvez a gente não só se prenda, só não prenda mais. Acho que quando se trata de cozinha, talvez a gente só não prenda mais e tente se encaixar num padrão. Porque por mais que seja para os outros, ela também fala muito do eu. Eu, o que eu imagino, gosto, crio. Tem um professor meu que diz que o sonho dele é criar um canal no YouTube com o nome do meu jeito, para que ninguém nunca mais enche o saco dele falando, mas a minha avó não fazia desse jeito. Na minha casa fazemos diferente. Quando ele está dando aula e interrompem ele. Os cozinheiros não julgam os outros quando estão à beira de uma loucura. Afinal, todos nós estamos. Acho que o único julgamento que encaixaria entre os cozinheiros é quando alguém desonra a própria comida e se beneficia disso. Existem alguns restaurantes que, se você perguntar, todos dirão a mesma coisa. Horrível. Não sei como conseguiu ficar tão famoso. É um absurdo. Não por inveja, não.
É como se existisse um código de conduta. É como se existisse um código de conduta dentro da gastronomia. Como se nós tivéssemos que fazer um voto de lealdade com a comida, jamais desonrá-la, viver a nossa verdade como um todo. Ser, sempre ser boa e feita com amor, nunca no, sen- nunca, nunca no sentido de se aproveitar das pessoas nunca no sentido de se aproveitar das pessoas ou do dinheiro delas. A vontade é sempre te fazer voltar por ser bom, e não por parecer um parque de diversões maluco, um circo desgovernado, que você vai uma vez pela curiosidade e sai decepcionado. É sempre melhor ter uma boa comida, mesmo que as opções sejam poucas. É sempre melhor ser o melhor no pouco do que não ser bom em nada. Existem restaurantes que têm um prato só, e por isso vai ser o melhor prato que você vai comer. Um exemplo que vem na minha cabeça agora nem tem a ver com comida, mas existe um anime chamado Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, e existe um personagem nesse anime que só sabe fazer uma forma de usar os poderes dele e respiração. E existe um personagem nesse anime que só sabe uma forma de usar os poderes dele, digamos assim. Ele fica tão frustrado porque todo mundo sabe várias outras formas de usar Ele fica muito frustrado porque todos os outros sabem várias formas de usarem seus poderes. Mas o mestre dele diz assim: se você só consegue fazer uma coisa, seja mestre nela.